Oiê! Está começando mais um episódio da SMT Cast, que é então produzido pela SMT Criativa com o propósito de trazer um pouco mais o lado B dos nossos clientes e parceiros, porque a gente acredita muito que histórias conectam, né, Vanessa? Com certeza. É o tipo de pergunta que a gente às vezes não consegue falar e perguntar também nas nossas reuniões de trabalho, que são sempre, né, cheias de demandas, de pautas, enfim. E a gente também tem muita curiosidade de saber, né, sobre esse lado B, mas principalmente compartilhar com as pessoas, né, Cê? Sem dúvida, porque são histórias inspiradoras e esse episódio em especial, eu tô muito emocionada Aqui, de ó. poder, nossa, eu tô até um pouco nervosa, vocês me desculpem, tá? Porque é uma emoção sim, então eu vou começar pela apresentação, Por favor, tá? faz as honras. Ele é um grande empresário da região do Vale dos Sinos. Ele construiu uma empresa referência em contabilidade, com mais de 3 décadas de história. Ele tem princípios, né, e que são guiados, assim, que são inspiração para todos. Ele tem um coração gigante. E ainda, eu tenho o prazer de dizer para vocês que ele foi uma das primeiras pessoas a acreditar na SMT Criativa. Nosso primeiro cliente. Nosso primeiro cliente. Eu tô aqui, ó, com emoção. E eu quero agradecer e dar as boas-vindas para o Gilberto Miller. Seja bem-vindo! Aê! Uau! Que surpresa, que alegria, Semira. Boa tarde, Vanessa, ao meu filho Gabriel. Nós estamos muito honrados em poder estar compartilhando um pouco da nossa história e também conviver com a SMT, esse momento tão importante. Ai, muito obrigada. Eu faço as minhas palavras da C. A gente tem muita gratidão, né, por ti, pela Exatos, por estar com a gente, né, há 6 anos já. Então, a gente, tudo que a gente se desenvolve, tudo que a gente faz é em benefício dos nossos clientes, principalmente a vocês também. Então, a gente conhece um pouquinho da história de vocês, assim, um pouquinho, porque a história é bem longa, a gente sabe, né? Mas a gente fez questão de compartilhar com as pessoas também, né? Para que as pessoas conheçam um pouquinho dessa história. Isso. Que legal. Não, o que eu estava querendo compartilhar é que essa questão da gratidão é que Deus nos ensinou, né? Tudo que a gente aprende, puder nós, de uma certa forma, postergar para mais empresários se incentivar como nós, né? Vocês, né, Gabriel? Esse é o grande objetivo, né? Sem dúvida. E o Gilberto, ele já deu um spoiler aqui, né, de quem tá junto com ele, do ladinho dele, que é o nosso convidado de honra também, que é o Gabriel, filho do Giba. Ele é diretor de negócios da Exatos de Ivoti. Um homem muito carismático, muito querido por todos. Ele é mais reservado das redes sociais, a gente notou, assim, porque a gente tentou, né? A nossa equipe tentou stalkear ele, foi difícil, a gente teve que contar com ajudas, né, Paloma? Sim. Obrigada. Beijo. Não sabia disso. Mas ele é muito brincalhão, é super família, né? Puxou o pai nesse sentido e também no quesito emoção, né? Mas o que a gente descobriu, que uma das comidas favoritas do Gabi é sushi. Falou em sushi, ele tá dentro. Ele tá dentro. E a gente nem prometeu sushi e ele veio. Tá? Olha só, olha a nossa... Olha que legal. Aqui, ó, com licença. Mas, né, se convidar, ele não vai negar. Então, além de tudo, eu sou aqui, agora eu vou compartilhar dessa preferência dele. Não nega e é um jogo do Inter. Também não. Também não. Isso aí, eu também tô junto nessa. Ele é muito atencioso, a gente convive também no dia a dia, né? A Exatos, além da Exatos ser nossa cliente, a SMT também é cliente da Exatos, e ele nos dá um super suporte também. Se não fosse o Gabriel... Se não fosse o Gabi, o Júnior também, né? Agradecer a ele. Mas enfim, eu estou falando demais, esqueci de apresentar o convidado. Ele é muito atencioso, como eu falei, ele ama os animais, ama viajar, né? Estar com os amigos, conhecer novos lugares. Esse é o Gabriel. Seja bem-vindo! Muito obrigado. Legal. Obrigado por nos receberem. Legal escutar tu falando, porque parece minha irmã me descrevendo. Pois né? Foi ela que fez. Mera coincidência. Foi a Paloma que fez esse texto, inclusive. A Paloma, ela apaixonada pelo humano, nos ajudou muito, porque como, né, a Vá falou, reservado, não se expõe muito nas redes, então foi um pouco difícil, assim, pra descobrir, assim, descobrir um pouco desse lado B, então aqui é a oportunidade pra gente se conectar com o Gabriel e com o Gilberto. É isso aí, sou mais fechadinho. E só um parênteses com relação ao sushi, é que, na verdade, independente da comida,
comida, eu tô dentro. Tá com milão. Churrasco, E a gente ficou pizza. devendo alguma coisa aqui, mas tudo bem. A próxima a gente... É verdade, Ainda mais se for falhamos. Boca Livre, né? Mas eu também sou Isso dessas. a gente vai ter que... Ó, é jogo do Inter e Boca Livre, então a gente tá dentro também, hein? Fazer um churrasco lá no Marinho, né? Delícia. Isso aí. Então, pra gente alinhar, a gente vai fazer, então, algumas perguntas. É um bate-papo bem leve pra conhecer um pouco mais vocês. Estão em casa, né? Para que as pessoas conheçam, se inspirem. Muitas pessoas acompanham a história da Exatos e é importante que saibam quem tá, né, por trás, à frente de todos os lados da Exatos. Então, eu vou começar fazendo uma pergunta pro Gilberto, né? O Gilberto é uma pessoa, então, muito, assim, inspiradora. A gente acompanha, trabalha junto, tem um olhar amoroso sobre tudo. Mas a gente gostaria, assim, se tu pudesse dizer um pouco pra nós, assim, quem é o Gilberto, assim, quem é essa pessoa? A pessoa que acaba contribuindo pra esse empresário bem-sucedido que tu és. Legal, ótima pergunta. Como é bom a gente olhar para dentro, né, Sebira? O Gilberto é um homem, né, que vem de uma família muito humilde, muito simples, mas que sempre teve muitos princípios desde o início, né, criados pelo seu pai, sua referência, seu avô, né, pessoas muito humildes, muito simples, mas sempre com um propósito, um sonho, sempre voar muito alto, sem saber, ainda muito jovem, para família muito simples, ele sempre quis sonhar, mas o sonho dele tinha uma base, Sebira. Essa base ela é muito sólida, que eu sempre quis postergar ela também para meus filhos, ajudar o próximo. Porque eu sabia, se eu fosse evoluir e crescer, eu poderia ajudar meu pai e ajudar a mamãe, que sempre com muita dificuldade. E é o que é o Gilberto hoje. Ele é um homem muito feliz, muito realizado, principalmente está com o Gabriel, com a Paloma, né? E junto com toda a equipe da Exatos, né? Então ele é um sonhador, mas com os pés muito no chão. Se fôssemos fazer um resumo, ele ama viver, e viver bem, viver feliz, né? Ai, que legal. Esse propósito, assim, essa tua forma de agir, ela é sustentada pelas tuas atitudes, né? Sustentada pelas atitudes da Exatos, que sempre tem esse cunho social. E aí eu queria aproveitar até, Gabriel, assim, e te perguntar, assim, desses princípios, esses valores, né, que tu acompanhou dia a dia, o que que isso, assim, trouxe pra ti na tua forma de ser também? Como tu enxerga, te agregou? Bom, primeiro que eu acho que é muito engraçado quando a gente olha pra dentro e é natural, assim, porque apesar da gente também, obviamente, meu pai, né, então a criação vem de casa junto com a minha mãe, mas foi muito bacana a partir do momento que eu comecei a estar, né, Exatos, ali com uns 15, 16 anos, e eu sempre brincava, porque sempre quando eu falava de família e empresa eu chorava, né, e hoje eu vou me conter porque a gente não vai falar tanto do negócio, mas muito bacana ver que de certa forma é Exatos, a gente tem sempre o cuidado de não falar necessariamente família, porque negócios à parte, famílias à parte, mas Exatos se criou através de uma cultura que de certa forma esses princípios são levados adiante, né? Então, além disso vir de casa, né, finalizando a análise, assim, isso tá em casa, o meu início na Exatos também foi muito de aprendizado, né? As pessoas me ensinavam muito e um reflexo muito do que, de certa forma, começou com ele e que as pessoas foram, de certa forma, agregando com cada jeito de cada um, mas sempre caminhando para os propósitos, e com os princípios e valores que, de certa forma, é a empresa, que é o Gilberto, né? É esse pensamento de pensar no próximo, né? Isso é muito legal. A gente acompanha, então, a história da Exatos. A gente já também se envolveu junto ali em algumas causas. A gente sabe que vocês têm muitas bandeiras, né? Levantam muitas bandeiras. A gente quer saber, assim, de todas as causas, todas as ações que a Exatos e o Gilberto, né? Vocês se envolveram ou fizeram à frente delas. Tem muitas, eu sei. Mas tem alguma, assim, que foi aquela mais marcante, sabe? Uma ação social, aquela entrega assim, que foi a mais marcante. Assim, que vocês lembrem. Isso. Eu tô me sentindo muito à vontade, e aqui é um momento de revelação, né? Acho que pro pai, você que tá me escutando, eu sempre tinha uma preocupação de ter meus filhos comigo e com uma preocupação, gurias, soberba. Será que o Gabriel vai saber se colocar no lugar dele? E talvez ele não lembra disso, mas ele, do jeitinho dele, ele conquistou todos os colaboradores, na época com 14 anos, que nós parados num círculo lá na associação, e cada um se apresentando, e ele todo tímido, bem magrinho, ele disse, eu vou ser o chefinho de vocês no futuro. Eu não falei isso. Então ele conseguiu, de uma certa forma, brincar,
mas ele teve humildade, né, Gabriel? Não falei isso. Não foi bem assim. Mas né, que legal, eu acho isso muito bacana, assim, até uma das perguntas que a gente tinha aqui era justamente essa, assim, as pessoas acham que daqui a pouco o Gabriel começou como diretor, né, ali da unidade de Voti, mas não foi bem assim, né? Não. Isso complementando, porque como eu ainda era muito novo, o pai sempre falava, né, tem que começar a participar de exatos, né? Acho que com 12 anos ele já falava isso. Né? Eu só queria saber de jogar bola e jogar bola. Sim, ralar o joelho. E aí quando eu comecei a participar, como eu era mais novo, né, totalmente influenciado pelas pessoas, todo mundo da exatos vinha e falava assim, chega e fala tal coisa, né? Chega e fala tal coisa aquela hora. E daí a gente se reuniu no grupo e falaram assim, fala que tu é filho do patrão, filho do chefe. E aí tu mais novinho, né? Quem é tu, Gabriel? Oi, eu sou o Gabriel, filho do chefe. Ai, que amor, que legal. Mas voltando à provocação, Vanessa, a gente tem muitas vitórias, né? E delas a gente teve muitos assim exemplos que a gente teve a participação muito da comunidade. Mas para mim a que mais marcou foi quando a gente se inscreveu, eu não vou lembrar bem o ano, acho que foi 2015, numa gincana. Então a gente queria integrar, era uma gincana do município, onde o prêmio era 2.500 era isso, o primeiro lugar, e 2.000 o segundo lugar. Então era uma gincana do fim de semana todo com a cultura da cidade. Só que nós não queríamos o dinheiro, porque nós não estava com propósito, mas a gente queria vencer. O Gabriel era muito pequenininho, e aí começa a gincana numa sexta, a gente ficou sexta sem dormir, sábado sem dormir para ter o resultado no domingo. E durante o andar, a gente teve que fazer uma gravação de como chegou as primeiras colonizações alemãs, várias provas, achar o relógio mais antigo, o primeiro legal. Prefeito. Uma imersão também, né, na história. Foi uma loucura. Mas, ao mesmo tempo, a coisa começou a ficar acirrada, porque um dos nossos opositores que queria muito ganhar era os escoteiros, porque os escoteiros precisavam daquele prêmio para poder levar os alunos do escoturismo para um evento fora do estado. Resumo da história, nós chegamos no final e vencemos. Então foi uma vitória, vencemos, né? Só que isso me emocionou muito. Então eu estava feliz, mas triste, porque eu não queria o dinheiro. E nós já tínhamos proposto, né, Gabriel, que naquele momento 50% daquele valor iria para o hospital. Vamos supor hoje talvez um prêmio de 10 mil. E rapidamente eu reuni 2, 3, 4, cara, eu vou inverter. Esse dinheiro a gente vai doar para você, mas nós vamos mudar o jogo. E eu pedi a palavra, eu vou chorar, eu subi no palco e eu disse que os outros 50% do prêmio era dos escoteiros. Isso legal. era uma choradeira. As crianças. Então, eles tiveram o segundo lugar e tiveram 50%. Então, o prêmio deles foi maior e eles conseguiram cumprir. E aí depois, todo mundo ficou feliz? Todo mundo ficou feliz e nós muito mais, né? E aí a nossa equipe depois, aquele valor era para fazer atividades nossas, né? Foi muito legal, a que mais me emocionou. Assim. E por isso que a história da Exatos e o Gilberto é inspirador, porque assim, não é só palavras ao vento, são atitudes. E é isso que a gente precisa, né? E a gente se orgulha muito disso, né? E essa ação é legal, né? Compartilhar isso, porque é o que a gente percebe também lá na Exatos, a soma dos esforços do time, né? Sim. A gente, quando entra lá, é sempre atendido da mesma maneira. Sim. As pessoas podem não ser as mesmas pessoas, né? Mas elas sempre nos atendem da mesma maneira, sempre com aquela muito forte. atenção e esse olhar para o outro ser humano, né? Eu acho que das causas sociais, então, que você se envolvem, isso é o que mais fica marcante, né? Sem dúvida. De olhar para o ser humano e agora também, abriram mão do prêmio, né? Que não fazia tanto sentido ali, para outra pessoa, a outra parte ficar feliz, né? O exemplo, né, Vanessa? A gente tem que ter um Brasil melhor. A gente quer que esse país mude, mas então nós temos que estar ciente desse exemplo, né? Isso é muito legal, porque não acaba sendo sustentado pela cultura de Exatos, que respira isso, e não só respira, faz ações, executa isso, né? Isso é muito, muito bacana. E assim, então, dessa história que a gente admira, né, que são mais de 3 décadas, a gente gostaria que tu falasse um pouquinho, assim, o que tem a ligação com a bicicleta, as pessoas não entendem. Como é que a bicicleta entra nessa história? Um escritório de contabilidade. Legal. Por que acontece isso? Quando a gente ainda muito simples, muito humilde, começando a trabalhar com 14 anos já, passando cola numa indústria calçadista, naquela época podia trabalhar o jovem aprendiz, então era o meu primeiro sustento e meu primeiro salário foi comprar uma bicicleta para ir
trabalhar. Naquela época não existia vale transporte, não tinha essa coisa. E a gente realmente não passava fome, mas ia trabalhar de chinelo de dedo e assim por diante, né? Sim. E aí depois eu vou trabalhar no banco, e depois do banco eu venho a trabalhar na prefeitura, onde é que surge o primeiro cliente. E aí, logo depois, eu trabalho no Curtume Bender. Então, durante muitos anos, eu fiquei atendendo os clientes com atividade dupla. Ou seja, eu trabalhava no departamento pessoal do Curtume Bender e também atendia os escritórios depois do expediente. Mas como me locomover? Não tinha carro. Então, muitas vezes, o meu horário de almoço era 1h30. Eu almoçava rapidamente, pegava a minha bicicleta e me deslocava até um cliente para recolher as notas, para à noite eu poder fazer a contabilidade, escrita fiscal. Isso se torna uma coisa muito maluca, né? Maluca imagina. mesmo. Porque, Um atleta querendo da ou não bicicleta. querendo, era o meio de transporte mais rápido que eu tinha. Porque mesmo que eu fosse pegar um ônibus, o ônibus, se ele passaria por um bairro da cidade, ele voltaria só 1 hora depois. E eu perderia o meu horário. Então, esse é o meu meio de transporte. Era eu com a minha bicicletinha, com uma mochilinha nas costas, recolhendo nota fiscal. Que história Então, bonita. ela traz um meio de transporte, como nos outros países subdesenvolvidos são, né? Que a bicicleta é um meio de transporte legal. A gente que tem muitas vergonhas, não, mas é um orgulho para mim a bicicleta, né? Eu acho muito legal tu falar sobre o orgulho de ter começado, né? Pequeno e por simples. baixo, né? Foi tudo que tu construiu graças ao teu esforço, porque eu acho que pedalar na bicicleta fala muito sobre quem é o Gilberto, Sim, né? Total. que é um segredo, Vanessa. Nós ainda temos uma bicicleta na Exatos. Então, hoje temos, claro, hoje ela é bonita, até acho que tem marcha, né, Gabriel? Tem. Mas quando o menino que começa a trabalhar no serviço de rua, levar os documentos para o banco, se ele se nega a ir de bicicleta, ele está fora. Porque mostra que ele não tem humildade. É verdade. Então já teve, cara, esse cara não vai dar certo. Se ele não quer andar bicicleta, que frescura. Sabe? De terno. E também não tá dentro do propósito, porque querendo ou não, tu começou com a bicicleta e aí a bicicleta faz parte ali ainda e já não... É as primeiras barreiras que eles têm que vencer, né? Não precisa ter vergonha de andar na bicicleta. Vai. Eu acho isso muito legal, assim, desde todo o trabalho que a gente desenvolveu com Exatos, eu sei o quanto que o Gilberto tem essa preocupação da simplicidade, né? E isso, com certeza, a gente conhece o Gabriel, a Paloma, eles são muito simples, né? Então, tu conseguiu, assim, esse é teu grande desafio, que eu me lembro que tu comentava. Parabéns, porque Obrigado. eles são pessoas maravilhosas. E aproveitando esse gancho também pra falar do Gabi, o Gabi falou, então, que lá com 14 anos, né, eu vou ser seu chefinho, não sei se foi bem isso, né, mais ou menos isso, mas, assim, tu já começou de diretor, assim, como é que foi? Conta, não, Começou quero como saber, diretor? como é que foi? O Conta filho pra do nós. dono já começou de diretor, é isso? Não. Na verdade, a gente tava na aula ainda, né? Parte de ensino médio ali, né? 2º grau, conhecido também. E aí eu fiz um técnico na área de ciências contábeis, técnico de contabilidade, na verdade, né? Porque depois, assim, tinha muito aquela coisa de jogar bola, até que chegou um momento que eu fiz uns testes, assim, e daí, me atropelaram nos jogos. Eu pensei, cara, isso não é pra mim. É verdade. Foi assim mesmo. Levou um pau lá no Grêmio. Voltava de trem mal. Mas E aí a gente também. fiz o técnico e eu gostei da área, então eu queria começar a trabalhar, daí tinha uma certa restrição, não queriam me contratar logo de início, né? Não queria? Não. queria. Por quê? Mas a ideia era boa, assim, só não tinha... tinha os dois lados, né? A ideia inicial era... Isso é um ato... Tem muita gente que fala isso, o ato de servir, assim, né? Então o pai tinha muita vontade que eu trabalhasse de garçom. Trabalho de garçom pra tu aprender a servir as pessoas. Ai, que lindo. Trabalho como garçom Mas tem todo um propósito. Não, e tem- eu acho que é e- legal e essa tu- coisa do servir. E tu vê isso principalmente, assim, acho que a referência como garçom a gente pega muitas vezes, quem já foi no Outback, né? Outback é uma referência na Bah. questão de atendimento, né? O Total. pessoal, cordialidade, ficar de Se joelhos. dedica bastante. Então o garçom tem muito, carrega muito essa questão de ter o atendimento de referência, né? Sim. E ele queria muito isso, só que ao mesmo tempo eu queria muito atuar na área, porque na verdade o técnico é aquela questão do estudo, tu vê muita teoria, mas tu não enxerga a prática, né? Sim, sem dúvida. E aí foi, eu disse, cara, se não for aqui, vai ser num outro. Vai ser num outro escritório contábil. Já pensou? Ai, imagina? Não. Vem, filhote, vem. Ah. E aí, como é que comecei foi? numa terça-feira lá. Terça? E aí eu lembro Até que... do dia. E a gente foi... E daí, na verdade, não, né? Não comecei, obviamente, diretor, né? Comecei aprendendo desde o básico, porque eu tinha... Também era meu primeiro emprego, no caso, né? Então, lembro que eu conversei com a colega Ariana, que era coordenadora do setor de organização e desenvolvimento. Eu sempre tive, eles já me conheciam também, porque
eu sempre participava muito da Exatos, não ativamente trabalhando, mas assim... Sim, convivendo. Nas nossas atividades externas, enfim, nas práticas sociais, enfim. Daí a Ariana chegou pra mim e falou assim, eu sei que não vai acontecer, mas só pra reforçar, né? Tipo, lá fora tu é o filho do Gilberto, aqui dentro tu é o Gabriel, tu vai ter que ralar, não sei o que. Meu Deus, que medo! Deixa pra mim. Que legal, mas que é muito bacana. E aí foi assim, então, tipo, na verdade eu comecei aprendendo desde o início, assim, não sabia nem trocar galão de água, sabe? Daí eu trocava galão de água, organizava documentação. Do básico mesmo. Básico mesmo, a gente chegava fazendo, na época a gente grampeava não, fazia o arquivo morto, né? Então batia, peguei um pouco dessa fase também. Então aprendi desde o início da organização de documentos até depois, daí sim, entrando um pouco mais na área depois técnica, fazendo lançamento de informações contábeis, depois indo para uma área mais contábil de fechamento, depois coordenando depois um setor, né? E aí eu fui foi um amadurecimento, assim, foi meio que gradual. Aí durante esse período também fiquei um tempo fora do país, cheguei a ficar 6 meses no Canadá, né? Nesse intervalo, então também foi muito importante como um quesito de experiência. Acho que com certeza. Toda uma construção. Para daí, recentemente, em 2020, também não foi um estalo, isso foi uma coisa que até que eu falei para ele, assim, 2020 a gente fez, então, essa abertura dessa filial em Voti, né? E foi uma vontade muito da Exatos, mas também não foi um negócio assim, automático de presença, mas até que foi um amadurecimento a ponto de entender, né? De realmente personificar. Isso é uma coisa até que vocês trabalham muito, que por trás do negócio tem as pessoas, e aí quando as coisas começaram a ser colocadas dessa forma, principalmente na filial, a gente viu algo fluir muito melhor, assim. Então a gente também eu ganhei principalmente muita bagagem nesse sentido e obviamente tem muito a aprender ainda, mas foi um movimento assim que foi sendo construído. Então não foi desde o início do diretor, né? Mas uma coisa que eu acho legal, no início da conversa, ele não se referiu ao Gilberto como pai, né? E isso é legal no dia a dia da Exatos, a gente também nota isso, percebe essa seriedade também, né? Como as gurias lá te disseram, aqui tu é o Gabriel, aqui tu não é o filho do Gilberto. Eu acho que isso também é legal de manter no dia a dia para ter essa separação, né? Hoje, Vanessa, dentro da empresa familiar, isso hoje veja um grande viés para muitos empresários, não conseguiram separar isso lá no início. E aí depois fica muito difícil. Quando ele fala que ele não queria que ele ficasse na Exatos, que eu queria que ele tivesse uma experiência de um outro local. Sim. Mas quando eu realmente falo, então eu vou trabalhar na concorrência. Não, daí não, né? Mas então, hoje, graças a ele, agradeço muito ele está indo muito bem, ele está me ajudando, ele está evoluindo muito rapidamente. E até eu chamava ele de filho na frente dos demais colegas. E aí ele não quer. Então, nós temos esse acordo, né? Raramente, às vezes, quando a gente fala, né? O telefone é o filho. Mas, na realidade, é importante. Né? Mas assim, tudo bem, né? Às vezes acaba escapando, chama de filho, chama de pai. Mas mais do que isso, as atitudes de vocês uma atitude, uma postura profissional, né? Porque o simples fato de ele não ter começado como diretor já mostra que tem um olhar diferente, que é profissional, que não... Aqui tu vai ter que ralar, porque eu sei o quanto que o Gilberto é exigente com seus profissionais, e isso é muito bom. Então, assim, ele também exigiu tanto quanto de ti. Então, isso é muito legal, né? Muito bacana. Muito bacana. E também, no dia a dia, isso faz toda a diferença, né? Mas eu queria também entender um pouquinho dessa viagem, né? Tu fez uma viagem pra fora, então foi uma experiência diferente, né? E como que isso também te agregou pro dia a dia, né? Pra ser quem tu é, ou até na Exatos, enfim, tu consegue identificar, assim, alguma coisa? O que eu vejo, assim, quando eu fui com 18 anos pra lá. Isso, 18. Foi um mês antes de eu fazer 19. Inclusive lá a maioridade era 19, daí fiquei um mês lá, não podia sair, não podia beber, era uns... Putz. Saco. Ainda bem que foi rápido, um mês. Não, foi um mês, e aí quando eu saí de Exatos e fui pra lá, na verdade era aquela vontade, eu tinha muito aquele interesse de conhecer um outro país e ficar fazendo intercâmbio, né? Aí eu inicialmente até queria fazer um curso preparatório, voltado meio que um técnico em administração, algo nesse sentido. Só que meu inglês não era tão prático, ele era um inglês muito teórico, assim, né? Eu tinha muito conhecimento teórico, mas pouca prática. E aí nas provas eles falaram, tu tem que ficar, por exemplo, 3 meses ou 4 meses aqui estudando inglês para depois ingressar no curso. E aí, como eu já estava fazendo também a graduação de contábeis, pensei, não, eu não quero realmente ficar só 6 meses, ou ainda se fosse 1 ano, para fechar direitinho o semestre e conseguir estudar normal, né? Então, o que eu vejo muito da ida para lá...
assim, foi uma questão técnica de inglês, principalmente, né? Eu lembro que quando eu voltei, daí, obviamente, meu inglês aprimorou muito Sim. por estar lá e falando praticamente inglês. E a gente visitou um cliente, daí o Gilberto ainda falou assim, não, agora... Gilberto, o pai, a gente vai visitar um cliente, né? E daí esse cliente tinha operações estrangeiras também, daí ele me levou junto e falou assim, agora a gente vai junto, não sei o que, daí eu fiquei assim... É isso pra te ver como ele é exigente, né? Ele queria até te colocar à prova. Mas também foi muito natural, assim, porque daí tu cria todo um cenário, mas assim, então, principalmente essa questão, né, técnica do inglês, acho que é uma coisa que, nossa, me elevou muito tecnicamente, mas assim, fora isso, é muito a questão da prática, né, que tem água também. Questão assim, da vivência fora, de tu te ralar, de ir pra um outro país e não conhecer ninguém, porque eu não conhecia ninguém que tava lá, fiz muitas amizades lá de pessoas, porque o Canadá e principalmente Toronto, na verdade, que é onde eu fiquei, muito multicultural, então tinha gente da Coreia, da China, da Turquia, da Suíça, da Espanha, assim, tinha gente de tudo que é lugar, então acho que deu pra conhecer um pouquinho, eu morei muito tempo com árabes também, então foi assim, sabe, pra tu conhecer, principalmente que tu vê muito na TV, às vezes, né? Sim. Então também valorizar um pouco do que a gente tem aqui. Não, e tu saiu de um ambiente totalmente família, né, ali, super, né, todo carinho, tudo pra vai e te vira, e aí tu tava lá num outro lugar, outra cultura, e aí é um choque, esse choque de experiências também, né, e de culturas é legal, porque faz a gente aprender muitas vezes, muito, né? Muito. Eu lembro ainda como eu era, de certa forma, 18 anos, era novo um pouco, né? Quando eu cheguei e não conhecia ninguém, é um impacto, porque tu não conhece ninguém, tu realmente fica, tipo assim, eu tentei rodar o máximo possível, mas tu não tem daí aquela abertura, daí teu inglês não é tão aprimorado, então tu não consegue entrar em detalhes nas conversas com as pessoas, do tipo, eu quero me abrir, mas tu não consegue, muda a alimentação, muda tudo, então, tem aquela fase de adaptação que é natural, assim, mas na medida que as coisas foram, tipo, né, passando, digamos assim, tu começa a sentir parece que poxa, eu tô vivo, assim, sabe? Que massa essa vida. Tipo, de evolução mesmo, de se adaptar e de conseguir vivenciar as coisas daquele ambiente, né? E é legal porque, na verdade, cada experiência, a mais simples, às vezes, que a gente vive no dia a dia, que naquele momento a gente, né, passou por aquilo ali, parece que não faz tanto sentido. Mas aquilo nos prepara para algo que, quando tu... tá, por exemplo, na visita que tu precisou do inglês, né? O Gilberto se sentiu mais preparado porque estava, né, acompanhado de ti e tudo mais. Então, essas experiências, quando somam e sempre fazem a gente chegar onde a gente chegou, né? Eu acho que isso é muito legal. Inclusive, a experiência de atendimento como garçom, a experiência como ter trocado galão de água, né? Pras outras, servindo as outras pessoas do time, querendo ou não, né? Tudo é uma simbologia, né? E até a Vanessa, contribuindo com o Gabriel, ele pode contar para nós, mas ele talvez não foi garçom, mas ele teve que fazer limpeza, faxina no Canadá, porque ele queria ganhar os dólares dele, né? E aí foi de madrugada, que esse cara vai acordar de madrugada, conta pra nós aí, Gabriel. Isso eu até brinco, assim, às vezes, né? A gente, muitas vezes, tem que valorizar e dentro do cenário de cada um, sabe? O que eu digo com isso? Muitas pessoas, talvez da minha idade, quando eu tava com 18, 19, também gostariam de fazer um intercâmbio, né? E a gente tem muito esse lado de pensar no outro, putz, eu também queria que ele fosse, coitado, assim, mas não é o coitadismo, digamos assim, a pena, mas eu me sentia muito privilegiado de estar lá. E, de certa forma, também, em questões de condições, eu não era uma pessoa que necessariamente precisava estar trabalhando para estar me mantendo, né? Eu tinha feito uma reserva, inclusive do trabalho que eu tinha ficado aqui, então eu tinha levado um dinheiro bem bacana que eu mesmo tinha juntado, mas obviamente que, assim, mais de 70% era a ajuda financeira dos meus pais, né? Sim. Mas eu queria ter a experiência, sabe? Eu não precisava, eu até não podia, porque eu não tinha visto de trabalho lá, mas eu queria ter a experiência de ver como é que é trabalhar com estrangeiro, como é que é fazer, enfim, conhecer outras pessoas. Acho que tudo era oportunidade naquele momento. Eu evitava ao máximo tentar me relacionar ou morar com brasileiro, porque eu só queria só queria treinar meu inglês, né? Sim. E aí sim, daí teve uma vez que eu fui de relacionamento em relacionamento, daí tinha opções de trabalhar com obra também, né? Só que não fechava os horários, tinha muito perigo de se machucar, já tinha escutado várias histórias de pessoas deportadas por não ter... Então, aí eu fiz uma oportunidade em limpeza, assim, só que daí era fora da cidade, daí tinha que pegar ônibus 1h30, mas era limpeza de fábrica de microchip e era muito interessante, assim, porque daí o trabalho era com indianos, então os indianos comandavam a operação e a gente só executava, digamos assim, né, limpava mesmo. Mas que legal, porque isso é muito assim, essa tua decisão de trabalhar
é muito dos princípios, assim, que o Gilberto, que é Exato, sempre trabalham, né? Da simplicidade. E foi muito engraçado, porque daí eu tava trabalhando, e daí como eu vinha muito da batida, a gente tem muito isso aqui do gaúcho, né? Rápido. Tipo, finalizar, eu queria terminar logo, assim. Só que lá a gente ganhava por hora, né? E daí tinha mais brasileiros comigo, assim. Não vai devagar. Eu tava girando aquela maquininha a fuzel, assim, e daí os caras vieram assim... Ô, Gabriel. Dá pra ir mais devagar. Vai na manha. O cara era baiano. Vai devagar. Deu na manha dele. Nós ganhamos por hora, lembra? Deu, Bah, que coisa, né? Pra te ver, que legal. Que Mas bom é legal que tu foi com um objetivo, né? Porque a gente sabe que dá pra se perder nessa brincadeira aí, né? Eu quero só curtir e tal, beber, aquela coisa toda. Mas tu foi com um objetivo mesmo, Sim. que é viver a cultura, é viver aquela experiência, né? Isso é muito legal. E outros aspectos, assim, acho que essa questão de se perder, de beber, uma coisa que foi muito interessante, que às vezes a gente não é que não valoriza, mas a gente não percebe por não vivenciar, mas o Canadá, Toronto é uma cidade muito fria, gelada, né, a maior parte do tempo, talvez tu pega um inverno assim, tipo, meu Deus, peguei lá menos 35, acho, Nossa, sensação menos 40 às vezes, e como isso impacta no nosso humor, sabe? Eu tenho certeza que sim. E daí hoje quando eu volto, assim, eu olho, nossa, tipo, poxa, eu queria às vezes muito mais ficar em casa. Lá a taxa de suicídio era mais alta que homicídio, por exemplo. Imagina, só frio, né? Sim, nublado e chuva. Nesse quesito, assim, pra finalizar esse assunto, nossa, como a gente é privilegiado, né? desse país tropical que a gente vive, principalmente nós gaúchos, assim, porque a gente vive todas as estações. Sim. Tudo bem que a gente tava na a gente segunda... reclama, mas na verdade é muito bom. Tudo né? bem que na segunda nós tava com 30, né? O final de semana nós tava com 30 e agora nós estamos com uns 10. E a previsão do saúde que inverno. lide. Saúde que eu lute. tava tendo até uns ataques aqui de tosse, justamente por causa dessa mudança de temperatura. Né, isso aí. Bom, e falando então um pouco dessa paixão, dessa solidariedade nos negócios, assim, o que isso representa para vocês? Porque a gente enxerga Exatos assim, apaixonada pelo que faz, e isso acaba, né, então, reverberando em todas as ações que vocês fazem, e essa questão da solidariedade, assim, eu acredito que isso faz parte muito do DNA, e é o que diferencia Exatos das demais empresas, não só de contabilidade, mas até do mercado como um todo. Então, eu queria ouvir de vocês, assim, o que é isso, assim, que representatividade é essa, se vocês conseguem até enxergar esse canhão que tá na mão de vocês, que é Exatos, que vocês todos constroem todos os dias. Com certeza. Ela tem um princípio muito forte, porque, como a gente comentou lá no início da nossa criação, mas a gente sempre aproveitou, Semira e Vanessa, todas as oportunidades. E ainda muito jovem, né, com o Gabriel também aprendendo, mas eu sempre contribuí e participei de muitos eventos, muito treinamento. Eu adorava palestras, todos os congressos eu ia, todos os conselhos eu participava. E sempre eu tinha para mim que quando eu participava de uma oportunidade dessa, eu tentava trazer algo de lá para isso que você me provocou, construir a nossa Exatos. Muitas vezes levava um colega junto e eu até ficava irritado com ele porque ele não implantava nada, mas eu percebia que ele não tinha esse dom, esse princípio. Então, se há um provérbio que eu gosto muito, tudo se copia, nem tudo se cria, tudo se copia e melhora. Então, isso é muito forte para mim. Então, essa base que a Exatos tem é sempre fazer o melhor. Quando falo em inovar, não é que fazer somente criar coisas novas, mas é melhorar de repente o processo, tomar o café, é o café. Então, a gente trabalhou muito forte. Isso começou muito, no ano de 2000, quando a gente viu que a gente estava crescendo e não estava tendo um vazamento, né? Foi que nós encontramos o GQP, o Programa Gaúcho de Qualidade, nós aderimos ao Programa Gaúcho de Qualidade. Nós somos muito gratos, hoje é o nosso consultor de 2000, que era o Jesus Borges, ele ainda tem um contato com a gente é amigos, mas ele começou a nos provocar coisas que me incomodavam, e dizendo assim, não, se tu não medir, tu não pode tomar decisão. Como assim? O que ele estava nos fazendo ver? Olhar o negócio. Nós teríamos que ter padrões. Como é que nós faríamos o café? O padrão do café, hoje, se você ir lá ler, tu vai fazer o mesmo café que o Gabriel vai fazer, porque está claro. Então, esse é um pouco da nossa cultura. A gente conseguiu organizar isso muito com a equipe, mas principalmente, assim, a gente não trabalha só para dentro. Não, é só para Exatos. Não, a gente quer que o cliente também
cresça. Porque se vocês crescerem, a gente vai ter vocês. E assim também, né, Gabriel, é o nosso colega. A gente não chama ele de funcionário. Ele é um profissional, sim, ele é um profissional. Mas ele não tiver o sonho dele realizado, ele também não vai estar feliz. Então, a gente trabalha muito para ele também se desenvolver e crescer e ter a sua família. Para nós sempre é muito importante. O colega tal está indo para Rio de Janeiro com a lua de mel. Nossa, é uma bênção para nós quando isso acontece. Então, isso é muito forte dentro desse ano de 2000. Ter os princípios muito claros, os pilares, cliente, funcionários, meio onde é que a gente vive, a sociedade, nós, diretoria, o processo, né, a segurança. Né? Então, a gente tenta muito ter esses 8 critérios muito abertos dentro da Exatos. Né? E eu vou complementar com também Opa! capricho. Porque eu tive num evento essa semana lá com vocês e tu mencionou, né, essa palavra a frase do Cortella. do Cortella. E eu acho que ela faz muito sentido pro que vocês aplicam, né? Então, tu falou, aprender a fazer o café. Vocês aprenderam a fazer o café tão bem que agora você serve um biscoitinho junto, entendeu? Sim. Então, eu acho que isso é muito legal, assim, é o capricho que vocês têm nas entregas, nos relacionamentos, né? Nesse olhar o todo. Então, um complemento, né, aqui, eu não sei se... Eu acho que faz muito sentido, né? E por isso, inclusive, que isso também te marcou, né? Porque é o que vocês querem fazer lá no dia a dia, Que né? vocês Esse fazem, né? capricho. E vocês fazem. É coisa tão simples, a gente complica. Eu também levei muito tempo, né, para entender que nós todos somos iguais. Que, no fundo, se nós não cuidar, todo mundo ronca aqui. Ou que todo mundo, muitas vezes, tem características que todos têm. Inclusive o presidente, inclusive o faxineiro, todos têm. Então, quando isso se dá conta que nós somos iguais e apenas os níveis, isso que o Gabriel colocou, muitas vezes a gente quer trazer a pessoa junto, mas o sonho dele não é. Um dia eu perguntei para o seu Klaus, mas Klaus, como é que os indianos vivem lá, se eles acordam cantando de pé no chão? Gilberto, eles não conhecem o assoalho, eles estão felizes assim. Deus é muito generoso, sabe? Ele deixa as pessoas felizes dentro do que eles têm, né? É verdade, com certeza. Com certeza. E dentro disso, assim, eu queria fazer uma pergunta, mas aí é para os dois, né? Se tivesse um conselho, assim, que vocês pudessem dar para alguém, assim, que vocês entendem, assim, que vocês aprenderam ao longo da vida e que vocês gostariam de dividir isso com alguém, que conselho que você daria? Seja para uma pessoa ou para um empresário, assim, vocês têm algo, alguma dica que vocês dariam para alguém que está começando ou para uma pessoa? Vai lá, Gabriel. Eu? Eu primeiro, você, para o ímpar. Vai você. Vai os mais velhos. Olha, para a pessoa eu diria assim, fazer o que dá paz, né? A gente muitas vezes entra em algumas enrascadas aí, né? Mas muitas vezes essas enrascadas não são nossas, né? Então, fazer paz. Fazer o que te dá paz espiritual. E para negócio, para empresa, cuide do seu negócio como sendo único, né? Viva o negócio. Não adianta terceirizar. O boi engorda com o olho do dono. Mas é verdade. Então, o que é? Não é que dá pasto pro boi, não. É cuidado. É ver a tua equipe, ver se eles estão bem, se a equipe está feliz, se o cliente está feliz. Só que a gente muitas vezes cresce, a gente esquece esse rebanho. Então, cuida do teu negócio. Vive em paz e cuida do negócio. Né? É ótima dica. Eu acho que é ideal para quem está começando a empreender. Fundamental. E essa questão de viver em paz, eu acho que é fundamental, né? Às vezes a gente, como ele falou mesmo, né? Se envolve em questões que tiram a gente do nosso prumo. Então, se tem isso como um lema, tudo faz mais sentido, né? E a gente vive com esse peso a menos, né? Por estar sendo transparente, por estar honrando, né? Bem Sem legal. dúvida. Minha vez. Tá, eu com os meus 23 anos, dando uma dica. Um jovem senhor. Um jovem. É o nenê da casa, né? É o caçula. O que eu vejo, assim, pensando para esse lado dos mais jovens, né? Tem um livro muito bom que fala disso, que é o Pai Rico, Pai Pobre, né? Que ele tem uma linguagem, ele até fala no livro assim, parece que ele está sendo preconceituoso, mas na verdade é a provocação principalmente, né? Então ele tem pontos muito interessantes e um deles que ele, de certa forma, para mim foi muito bacana ler, porque, tipo, eu li ele não faz muito tempo, foi agora em 2022. Então, tipo, eu comecei na Exatos, fiz todo esse processo, e lendo ele agora, daí eu vejo, putz, eu fiz basicamente o que está escrito aqui, assim, em alguns pilares. Ele trazia nessa questão de idade,
a provocação que ele traz é que os mais, enfim, para não dar todo o spoiler do livro, assim, mas eram meninos de 9 anos, eles queriam ganhar dinheiro, daí eles fazem umas funções lá que não pode, por eles começam a fabricar moeda, daí o pai diz que é proibido, etc. E começa a trabalhar com eles daí, pagando tipo 20 centavos de dólares a semana, e daí eles ficam tipo, poxa, é muito pouco, isso não existe, não sei o quê, e o cara tá ensinando eles a ficar rico, né? E aí depois, passado um tempo, daí ele fala, e aí, o que vocês têm de... não sei o quê. Aí ele começa, então agora eu vou pagar 50 centavos. Mas, enfim, tem outros, né, os motivos. Daí, não. R$1, $2. $2 dá pra fazer muita coisa, tal. O guri diz que, daí, né, ele contando, poxa, a cabeça dele borbulhando, mas ele não aceita. E o que é a provocação do autor do livro, assim, ou então naquele monólogo ele seria o pai rico, no caso, explicando que na idade que eles estavam, no caso, né, classificando a minha idade, assim, é muito mais importante, de certa forma, aprender, tipo, tu ter muito mais conceito, tu ter muito mais instrução, porque, na verdade, né, falando em questão financeira, em questão de negócios, é muito importante, além de todo um relacionamento, conexões, né? Tem N partes que são importantes, mas principalmente a questão da educação, do conceito, de chegar lá, né? Então, claro, obviamente, às vezes tem coisas fora da curva, tem as pessoas que são exponenciais, né? A questão do digital trouxe muito isso. Simplesmente, né, 20 anos, o cara tem milhões na conta já. Também é possível, mas eu vejo isso como raras exceções. É uma exceção. E a construção, muitas vezes, da educação, né? A educação está agregada e conectada diretamente. Às vezes a gente se esquece disso e quer sempre pular já para remuneração. Eu achei bem legal essa tua colocação, porque assim, os jovens e bem o teu papel, né, tu é um jovem, mas tem uma visão madura de que as coisas não são instantâneas e que precisa viver um processo. Isso acho que o Gilberto te ensinou no momento quando tu entrou no arquivo morto da Exatos e não entrou direto como diretor. E de certa forma foi isso, né? Poxa, lendo, claro, obviamente que cada um tem a sua realidade financeira, né? Às vezes tem necessidades que se enfrentam, mas eu achei que fez muito sentido isso, né? Porque às vezes a gente quer pular passos ou dar um passo maior que a perna. Pode ser que vai ser muito interessante, né? Ele poderia ter aceitado os $2, mas ter ficado de forma estática naquele negócio, né? Vai perder algum aprendizado, alguma oportunidade de melhoria, tu vai acabar perdendo quando tu dá, às vezes, passos maiores, Tudo pula, né? Não existe a fórmula perfeita. Eu acho que tu falou também sobre isso, de exponencial, a gente também se compara muito, né? Mas eu acho que quando a gente respeita, né, a essência e sabe que um degrauzinho de cada vez é a fórmula ideal, não tem muito segredo, né? Eu acho que tu aprendeu, e legal que tu aprendeu isso jovem também, né? Eu concordo. Com certeza. Mas assim, as perguntas estão muito boas, né? Mas a gente tá aqui agora indo já para um outro momento do nosso videocast, que é um quadro especial, porque o nosso videocast tem até um quadro especial, né, Tem até quadro. Tem cartão, olha tem só. quadro, tem tudo. Tudo que vocês merecem, na verdade. Eu vou pedir pro Vitor, solta a vinheta pra nós aí, faz favor. É um momento bumerangue. Como, né, a gente tá acostumado aqui nas redes sociais e tudo mais a usar o bumerangue no nosso dia a dia, a gente trouxe ele pro nosso quadro, né? Isso aí. Que é o quê? É uma conversa que é um bate e volta, tá? A gente vai fazer algumas perguntas. Vocês, claro, podem pensar um pouquinho, mas a ideia é que vocês lancem a resposta que vier na cabeça, tá? Respostas rápidas. Respostas rápidas, exatamente, porque a gente quer conhecer, assim, um pouquinho mais, né? Não basta tudo que a gente já perguntou, a gente quer mais. Eu vou começar... Ah, não, tu que começa, né? Eu começo. Bom, se vocês tivessem que trabalhar em uma outra área, qual seria? Eu quero ser socorrista. Sério? Claro. Gosta dessa emoção? Adoro ambulância. Né? E essa emoção de ter que salvar as pessoas? Nossa, quanto mais confusão, melhor. Eu ia ter medo, não ia conseguir. Adoro. Motorista ou... Socorrista. Não, socorrista mesmo. As imagina, duas coisas. adrenalina. Tá ali ajudando de verdade. Mas, com certeza. E adrenalina, né? Porque é só nos momentos difíceis. E tu, Gabriel? Se eu não fosse pra área contábil, acho que eu ia ir pra área de psicologia. Que legal. Leva Psicólogo. Um cara atento às pessoas, ó. Acho que eu sou um bom ouvinte. E olha só a coincidência, sempre voltado às pessoas. Ele a salvar e ele a escutar. Olha só. Mas faz muito sentido isso de escutar, porque a gente tem mania de mais, né, muito mais vezes falar do que ouvir, escutar. né? Eu acho que é uma... Isso tem benefícios e malefícios, né? É verdade.
verdade. Mas na ouvir. questão de Sem ouvir dúvida. é sempre importante. Com Nosso certeza. amigo de coração, Diogo Loy, que estava indo para umas férias de inverno e em São Paulo teve um passageiro que infartou no aeroporto. E ele viu, ele é metido que nem eu, porque eu sou bombeiro voluntário. E ele sempre tem uma pastinha e eles não estavam conseguindo reanimar ele. Então o copiloto lá pegou no avião, choque elétrico, mas não conseguiu. E ele tinha uma espátula. E com a espátula ele conseguiu abrir os dentes para fazer a expressão boca a boca. Salvar. Então o Diogo salvou o cara. Que Não sei se legal. sobreviveu, mas ele Mas reagiu, sim. saiu com vida do aeroporto. Depois ele não teve mais notícia. Então isso não tem preço. Que Ter legal. isso, claro, ele está sempre ligado, sempre preparado, é uma figura. Né? Que Tá, bacana. mas e tu é bombeiro voluntário também, A isso? gente criou os bombeiros voluntários na cidade de Estância Velha, quando iniciou esse projeto, a gente foi muito para Nova Petrópolis, obrigado Nova Petrópolis, para copiar. Então hoje o bombeiro Estância é misto, né? Então, numa emergência, hoje a gente está mais afastado, mas é legal, né? tem Fora de 20 anos. forma. É bem bacana. Bem bacana. A próxima pergunta não é relacionada a isso, mas se tu já quiser daqui a pouco, né, complementar e responder com algo que tenha acontecido contigo atuando como bombeiro voluntário, mas a gente quer saber assim, qual foi a situação mais inusitada, mais engraçada, mais Diferente. divertida, diferente que tenha te acontecido, na Exatos, né, ou na tua vida profissional, enfim, ou fora da Exatos, alguma coisa assim que Engraçada. inusitada mesmo. Sacanagem. Uma coisa engraçada, trabalho. É difícil, a gente sabe que é uma pergunta difícil. É que tem tantas coisas ao mesmo tempo, né? Mas vamos pegar engraçado do trabalho, então no voluntário. Mas foi quando, numa emergência, né? Eu estava trabalhando na Exatos, ainda menor, e aí na época não tinha muitos bombeiros voluntários, então tu estava no plantão. E aí eu estava atendendo um cliente, eu disse, olha, eu preciso sair, e infelizmente está acontecendo isso. E aí já encosta a ambulância, e já sai com a ambulância, e a gente chega na empresa, pega a pessoa e tudo, e a gente tenta reanimar, bota na ambulância e traz pro hospital, né? E aí quando o médico diz um código, daí eu, muito ignorante, disse, que código? Né? Ele está dizendo que nada mais é que ela estava bêbada, ou seja, eu achei muito inusitado, pô, eu larguei meu trabalho por tudo. Pra salvar Vai uma a pessoa que tá... pessoa Puxa mas ela vida. tinha tomado demais no dia anterior, né? Daí ela Daí foi ela trabalhar passou mal. em jejum. Sacanagem. Bah, Mas o bombeiro é assim que engraçado. funciona. Então, na Nossa, verdade, emoção pura. tu tá ali e aí alguém te aciona e tu tem que largar o que tá fazendo pra ir Naquela época, sim. Hoje já tem um plantão fixo. Quando nós começamos, não tinha isso, né? É a tua cara, E a outra coisa que eu gosto muito no estado Exatos tem um lado que vocês não conhecem, que é a sacanagem. A gente é muito de brincar na Exatos. A gente pronta muito, né? Ai, E na a gente época vê. tinha lá uma Juliana da vida que aí pegaram o guarda-chuva, a sombrinha dela, encheram daqueles perfurador, né? Confete. Arquivo morto. E aí quando ela abre o guarda-chuva da Voa frente aquilo. da recepção, aquela. Chovendo. E aí logo a reclamação vem para mim. Vamos limpar. Mas eu tava junto da confusão. Sim, que legal. muito legal Que isso. legal. Isso é, muito quando tem bom, bastante né? gente assim, é bacana de fazer E dá pra uma ver que pegadinha. vocês se divertem muito, assim, né? o time Levam a todo. sério, mas também se divertem. Sim. E tu? Eu tava pensando nessa situação aí também, mas eu não vi, né? Só conheci, porque na verdade teve muito, como a Exatos já tem 33 anos, e que nem vocês falaram, até antigamente, assim, era muito fácil brincar, digamos assim, né? Não tinha muita essa preocupação com o pós, né? Então tem muita história lá. Que legal. Já O escutei arquivo muita morto, coisa. Gabriel, conta aí. O arquivo morto era pesado, assim, Não, velho. imagino, né? Mas tem, N histórias, assim, inclusive, acho que a que eu vivenciei, que eu achei muito engraçado, foi quando tinha recém começado, assim, né, e eu sempre tinha um cuidado, assim, de me policiar, de certa forma, assim, porque eu era mais jovem ainda do que eu sou hoje, então eu tava, sei lá, com 18, talvez, 18, 19, então, tipo, eu era muito novo, eu tava a fim de brincar também dentro da Exatos, de certa forma, Um guri, vamos falar a aprender, verdade né? aqui. E aí, tipo, naquele momento a gente tava no arquivo morto lá, trabalhando e tal. E aí um colega pegou e foi no banheiro, né? Existia o banheiro do arquivo morto. Que era o banheiro, era Sim, o banheiro do esconderijo, assim, né? escondido. E aí foi um rapaz lá, eu acessou o banheiro, eu continuei trabalhando, e um outro foi brincar com ele, pegou e, tipo, largou um monte de caixa na frente da porta do banheiro, botou escada, fez uma função pra quando ele abrir, ele fosse, tipo, bater e cair, assim, né? Ai. Daí, quando ele saiu, ele abriu a porta, e esse rapaz que pegou e colocou as caixas e tal, as escadas, pegou e voltou pro lugar dele lá, e eu continuei trabalhando, ele saiu, só que daí ele viu, daí não bateu,
E dele, meu, quem é que fez, tal? Daí eu, não vou te falar dele. É quem eu tô pensando. Eu disse, cara, eu não sei quem tu tá pensando, mas te direcionei. Ia ser o X9, né? Não queria ser esse cara. Mas ele pensou na pessoa certa, porque ele sabia quem tava lá. Que legal. E aí, daí organizamos as coisas, voltamos lá pra trás do setor do arquivo, da organização de documentos, lá dele chegou assim, ô Lucas, meu, nem sabe, saí do banheiro, tava lá no arquivo morto, nós tava trabalhando e o Gilberto saiu do banheiro do arquivo morto cheio de caixa e escada na frente. Porque assim, o guri que tinha colocado as caixas não viu necessariamente que era ele que tinha entrado, né? E aí quando ele saiu, meteu assim, o Gilberto saiu, tá pirado, querendo descobrir quem é que colocou essas coisas. Ele inverteu a história. E quando bem pegar esperto ele, esse cara. E quando ele pegar, ele vai pegar em cima. Daí, pô, ele ficou pimentado. Assim. Eu achei boa a forma como ele reverteu, hein? Reverteu o jogo. Olha isso. Até parece que ele ia ficar brabo, né? Mas tudo bem, Porque hoje se chama bullying rapidamente do arquivo, que tinha um formato que quando o mirim, o recém-contratado menino, era batizado. Ele pagava um castigo de ser levado na sexta-feira para o arquivo morto, porque o arquivo morto era cheio de caixas. Então criava um conto de fada que assustava os guris. Né? E aí muitas vezes quando levava, daí normalmente às 5h30 nós íamos embora, 5h25 dizia, ô João, vai lá no arquivo morto, pega a caixinha da SMT. Ele ia, coitado, né? Só que quando ele entrava no arquivo, chegava junto 7 ou 8 colegas, né? E dava aquele suspense. E aí um colega botava luva e tudo, chegava a chorar, né? Mas não acontecia nada, né? Sim, era só pra criar aquelas histórias, né? As lendas, né? E uma vez botaram o ovo, te levaram um ovo de galinha, sabe? Só que aquilo criou um fantasma tão grande que quando eles disseram, Pedro, o novato tem que ir pro arquivo morto. E quando chegava sexta-feira, eles começavam a pedir folga. Sim, quando vê não tinha ninguém trabalhando na Exatos na sexta. Mas sempre o novato. Sempre o novato. Que legal. Não, tinha gente que falava, tem que ir pro arquivo morto. Já. E daí era tipo assim, daí falava assim, Oriana, me chamaram no arquivo morto, posso sair 15 minutos mais cedo. Que legal, mas é legal isso, assim, mostra um pouco, assim, como vocês têm essa coisa de brincar. É bom brincar, né? Não, então de certa realmente forma, não tem uma só, deve ter 1 milhão de histórias. Não, tem muita história. Mas assim, o que eu vejo é que a gente até fala assim, as coisas vão mudando de certa forma, assim como todas as coisas mudam, a gente tem que ter um cuidado quanto a isso, né? Hoje a gente não pratica mais esse suspense. Ainda tem, mas assim, como mudou muito, tem pessoas novas, tem gente que nem vivenciou tanto essa cultura. Eu praticamente não vivenciei isso, né? Então, não existe mais o arquivo morto, mas tem tantas outras vezes que volta e meia a gente pega e faz umas brincadeiras, época do imposto de renda, faz muita coisa que... Que legal, mas assim que é bom. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso, com certeza. Bem legal. E um momento difícil, assim, a gente tá aqui numa vibe super alegre, assim, mas a gente sabe que os momentos difíceis também fazem parte da nossa história. Tem algum momento difícil, assim, que vocês, que marcou e que vocês conseguiram superar? Para mim, com certeza, foi quando tive que ter esse momento de dividir, me reorganizar na minha vida, foi no processo da minha separação, né? Com a mãe do Gabriel. Então, eu precisava trabalhar, precisava amar meus filhos e ainda ter uma... Então, foi um momento muito difícil. Uma loucura, uma coisa muito doida. Eles eram pequenininhos, não sei por que isso aconteceu, não tá aí. Mas foi um momento muito ruim para mim, né? Porque eu não conseguia estar com ele, eu amava muito eles, mas ao mesmo tempo não tinha mais vínculo ambiente familiar. Então, nesse momento, aprendi a tomar muito uísque, né? Eu era o meu melhor amigo. Por quê? Porque daí eu chorava. E aos poucos, mas eu nunca me entreguei para isso. E aos poucos, todo acompanhamento que eu tive, sempre dizia, dá atenção, dá carinho para todos eles. E foi que eu superei, com amor e carinho. Hoje estou muito feliz que o Gabi está comigo, a Paloma, a mãe deles também. A gente não tem tanta proximidade. Isso é legal. Mas a gente se respeita e a gente quer que todo mundo esteja bem. Foi um mas a gente difícil. Não, e às vezes esse tipo de separação, obviamente, ela é traumática, né? Sim. Mas ela aproxima também de alguma outra forma, né? Porque vocês não estavam com um convívio diário e tudo mais, mas os momentos que vocês tinham, né? Provavelmente eram momentos também bem especiais, né? E até, Vanessa, é muito importante quando acontece isso, porque teve 1 ou 2 clientes e eu ouvi assim, o Gilberto não é mais o mesmo. Eu sempre me preocupei muito com a opinião do outro. Isso é muito ruim. O que ele quer dizer? Porque eu estava bravo, eu estava irritado. Eu não estava mais sendo o Gilberto alegre. Então, eu estava passando por uma turbulência. E muitas vezes o homem passa por isso, a mulher, né? Passa por essas turbulências
mas é importante nós novamente recuperar a estabilidade. Né? Mas eu Sim. acho legal, fico feliz, assim, de tu dividir isso. A gente sabe que recordar momentos difíceis é difícil, mas é legal quando a gente tem essa transparência. Sim. E aprende, né, também com esses momentos, né? E tu, Gabi, tu lembra de algo, um momento difícil que te ajudou, inclusive, a superar e te tornar quem tu é hoje? Olha, eu acho que, assim, tem N situações que a gente passa que são complicadas, assim, né? E que pontualmente não me vem à cabeça, assim, isso aqui me fez mudar da água pro vinho, ou me fez... Uma virada Né? de chave. Tipo, talvez essa situação que ele passou, né? Foi algo que não foi, tipo, uma semana, um mês, provavelmente foi anos, né? Sim. Então, eu particularmente, ainda não tive essa sensação ainda de vivenciar algo tão dramático a esse ponto, né? Mas eu não uso isso como um ponto negativo, mas o período que eu fiquei no Canadá, assim, o curto início, assim, foi algo que, de certa forma, não digo, né, de novo, tipo, a gente não é uma forma de comparação, né, de dificuldade, mas foi diferente vivenciar aquilo, ficar pelo menos 15 dias com quem eu não conhecia, tinha dificuldade com a língua no início, não conseguia compartilhar o que eu estava sentindo. Eu vinha de um término ainda de namoro, assim, né, namoro de adolescência, então, era tudo meio complicado, parecia ser o fim do mundo, assim, mas quando tu passa, e daí foi isso que eu falei, assim, passou e, poxa, tu supera e daí tu olha, É que agora tu lembra e não parece tão difícil, mas certamente naquela época foi difícil, isso, né? Exato. Legal. A próxima pergunta é comigo? Né? O Gabi falou de um livro antes, mas a gente quer saber se tem algum livro que tu indica, algo que tu tenha lido ou recentemente, ou algo que algum título, assim, que te marcou bastante. Olha, eu não me considero um grande leitor, porque eu já conheço muita gente, assim, que, nossa, lê muito livro, né? Sim. Mas eu tenho sempre por hábito, sempre um livro do lado da minha cabeceira da cama, e eu tô sempre lendo algumas páginas, pelo menos por ano, eu leio no mínimo uns 3 a 5, sei lá, 5 livros, assim. Sim. Inclusive, quando vira o ano, eu penso, esse ano eu vou ler 12, daí não chega a ler 12. Não, né? mas tu lê de 3 a 5, tu É é um bastante. leitor, só pra te dizer. Assim, o último que eu li foi esse do Pai Rico, Pai Pobre, que eu tinha já há um tempo e não tinha lido. Eu acho que é um livro muito bom que a gente tem também, que conta um pouco da história do Jorge Paulo Lemann, né? Que é Sonho Grande, né? Então ele conta como é que foi a história dele através do banco, depois das aquisições que ele fez do Burger King, da Ambev, enfim. Um livro também muito interessante que eu acho que é legal também de ler para entender um pouquinho melhor é O Poder do Hábito. Eu acho que esse livro é muito massa de tu entender o looping, assim, de como acontece um hábito, né? E, de novo, tipo, eu li e não acho que hoje eu, tipo, mudei tanta coisa, assim, de hábitos antigos, até porque no livro fala isso, né? Sim. Que não é simples. Não é da água pro Mas vinho. tu entendeu, eu acho... Enfim, porque é uma leitura até um pouco técnica, né? Traz várias referências médicas, né? Então são livros que eu achei muito interessante. E um livro que eu ainda li, mas eu quero reler, acho que talvez vai, de certa forma, trazer também de novo o conceito para mim na questão da Exatos, que é do Jim Collins, que são Empresas Feitas para Vencer, né? Ele é um livro que ele trata a respeito das empresas que chegaram lá e ficaram. Né? Porque o mais difícil, às vezes, dos negócios é a perpetuidade. É o assim, mais difícil, né? Sem então, dúvida. tipo, uma Coca-Cola que há tanto tempo é, tipo, uma empresa bilionária e continua, tipo, nos holofotes. Poxa, Como sustentar, né? Isso. Então, a sustentação de negócio... É o mais desafiador. É o mais desafiador. Olha, Bacana. e ele quer falar que não é leitor. Ele deu 4. 4 títulos aqui. Para mim já fica mais difícil, que a minha geração, se ele já lê pouco, imagina eu, né? Mas um dos que todo mundo deve ter uma atenção é a Bíblia, né? Eu vejo que, de uma certa forma, tento sempre ler um outro versículo, né? E um outro que eu gostei muito do título, eu acho que muito pelo título, Gabriel, foi Como Arrumar a Sua Cama, né? É um livro muito... Por que vou arrumar a sua cama primeiro, uma coisa assim? Mas por que isso, né? Porque lá no livro ele relata isso, né? Porque o exemplo vem tudo que nós falamos nesse momento com vocês. Então ele era um jovem militar e antes de sair para o exército ele precisava arrumar a cama. Então toda a vida começava ali. E eu hoje tenho amigos que têm filhos que não fazem aquela bagunça no quarto. Então aquilo me gravou muito. É um livro muito bom que eu recomendo. Que legal que fala da Interessante, eu não disciplina, conheço. né? Bacana, que legal. Gostei. Uma frase, assim, ou algo que vocês têm como um lema de vida, assim, ou uma palavra que rege a forma como vocês agem com as pessoas, como vocês levam a vida.
Se for do slogan da Exatos, é do Ayrton Senna, né? Se for fazer alguma coisa, faça bem feito ou não faça nada, né? E da minha autoria, assim, viva sempre tudo com muita intensidade. Seja você sempre o seu melhor eu, né? Sempre o seu melhor versão, né? Sua melhor versão. Bacana, ótimo. Isso do Ayrton Senna é uma coisa que quem acompanhava ele, acho que segue uma né? coisa Ele é que... uma inspiração, né? Sem dúvida. Uma frase que eu acho muito legal, que eu li, inclusive, no Jim Collins, e depois eu cheguei a tatuar isso, e daí sempre quando eu falava pra ele, ele começava a pegar no meu pé, daí... Que eu tatuei, e ele falava assim que o bom, ele é inimigo do ótimo, né? E quando eu li aquilo, eu achei muito interessante, também nessa pegada, tipo assim, como assim o bom é inimigo do ótimo? Porque às vezes a gente chega num patamar que parece que tá tudo bom e tende a se acomodar, né? Então ela é uma frase provocativa, ela tem um inverso também, né? De que não precisa ser, faça bem feito, né? Não precisa estar perfeito. Perfeito. Feito é melhor que perfeito. Então existe Tipo N's, isso. né? Mas assim, essa do bom inimigo do ótimo eu achava muito interessante, porque sempre tem possibilidade de melhoria, né? Se tu te acomoda, de certa forma... Com certeza. E a gente tá chegando aqui pra nossa última pergunta, Uau. tá? Infelizmente, né? Mas é a pergunta que a gente gosta de todas as respostas, né? Mas essa a gente fica bem curiosa, né, Cê? Que é qual? Qual é uma coisa, só uma. Não precisa ser 4, que nem o Gabriel tava compartilhando. 4 livros. 4 livros. Não leio, mas dou dica de 4 livros. E uma coisa que ninguém sabe sobre o Gilberto. Uau! Olha, uma coisa que eu não sabia é que ele era realmente bombeiro ali. Isso eu não Isso. sabia, eu fiquei bem... Mas assim, aqui, tudo bem, não precisa fazer revelações bombásticas, Não, nem Deus nada, me livre, né? Não queremos comprometer Não, ninguém. não. Mas assim, uma mania que o Gilberto tem, alguma Ninguém coisa que sabe. sabe, só quem é muito, muito, Só muito quem próximo convive, de ti. olha, o Gabriel tá rindo, é que ele sabe Se de tu não alguma falar, eu vou coisa. falar, sério. Ah, se ele não falar, o Gabriel fala. É. Gostei Essa disso. E te foda. prepara. São tantas coisas, mas a gente, nessa evolução, vai se conhecendo, né? E dizem que é muito meu signo, mas é muito assim do perfeccionismo, né? Estou muito... Por que não fazer melhor, né? Porque e aí chega a ser chato. Tu é virginiano? Sou. Ai, só podia ser. Então é muito A forte. Celíria é a mãe do... Adoro aqui. coisas de signo. E Tu o é muito outro- exigente, só podia ser E virginiano. o outro que talvez muito não... Acho que eu sou muito fraco, sou muito chorão. Eu sou mas bastante isso não é emotivo. Fraco não, isso não é fraqueza. Mas digo, bastante... emoção. até eu tava- Emotivo. como eu estava tomando uma medicação, eu parei de tomar, eu tô mais flor da pele, então... quando acontece uma coisa assim, natural, eu tava chorando, né? Então, eu sou muito de emocionar. Não aquele choro por olhar um filme, mas uma coisa assim, chorar talvez não é lágrima só, né? Mas então, sou um chorão. mesmo. Que legal, que legal. Bom E saber. tu, Gabriel? Uma mania, uma Não é pra coisa... falar dele. Pode falar, deixa ele complementar. eu conta, gosto. conta. Tu sabe? Fala. Pode falar. Eu achei que... Tá, o Gilberto, quando... Medo e solidão. O chinelo, ele vai dizer, certo? Ele não consegue ler todos os jornal durante o ano. Mas ele não joga fora daí. Ah, não. Ele guarda. Ele guarda e leva pra praia. Não, é uma mania, então. Ele é um acumulador de notícias. Não, sério, isso aí é É bizarro. muito engraçado. Tá, mas aí nunca joga fora o Não, jornal? Ele lê, junta? ele junta. Tipo assim, que ele não lê, ele guarda. E daí quando ele vai pra praia... Aí ele lê. Ele além de levar o chimarrão, as cadeiras, o cooler cheio de cerveja, ele leva, tipo, 3 sacolas com jornal. Eu Ah, não não. acredito, sério. E aí essa ele lê mania- todos os jornais. Ele lê. Essa mania é bem engraçada. Ele tá sempre bem informado, assim. Sem né? dúvida. Do Não, dia. nada passa por ele, assim. Mais ou todas menos, as são Às vezes notícias tá um do ano pouquinho passado, atrasado. né? Mas Ah, mas... Não, mas tem artigo, tem um monte de coisa boa Não, ali. ele pega receita, às vezes, tipo, olha que é legal uma essa questão da Olha, disciplina. que Parece que a gente não engraçado. pode botar fora algo que tu pagou e não olhou. Entendi. Mas estou evoluindo. Que Esse ano a legal. promessa. E realmente levava muitas vezes uma sacolinha de Castelão, Diminui um 7, pouco 8 agora. jornal. Claro que eu não vou ler todo o jornal, na praia eu gosto de sentar e eu olhava muitas reportagens, até Isso. fotos. Olha esse Mira casou. Mas O é uma Inter coisa- ainda não caiu, o Grêmio caiu, então já tinha passado meio. Mas Ah, é mas engraçado que até legal. porque, tipo, que nem diz, não tem tanta hábito de leitura, mas às vezes a leitura não se atém só a livros, né? Não, Não, claro que não. pelo E, e contrário. nesse aspecto, assim, talvez eu lembro muito de jornal. Aí tá, talvez, né, ler no dia alguns, porque muitas vezes, assim, como a gente assina, na Exatos tem mais de um jornal que é assinante, Aham. porventura ele lê 1, 2 e, tipo, sobra 3, daí aqueles Sim. 3 vai pra Olha praia só que depois. engraçado. Mas tu não acha que tu vai te livrar, tu também tem que contar Ah, alguma também tem coisa como. que a gente não saiba.
Que ninguém saiba, na verdade. Uma Ah, que ninguém Não, sabe. não, uma brincadeira, mas aquela coisa que poucas Uma mania pessoas também, sabem. que nem essa é, aí, uma mania curiosa. do sushi, a gente já sabe. Putz. Bom, eu tenho... O que eu vou falar, assim? Eu tenho por hobby, digamos assim, tá mesmo falando que eu toco violão, né? Então é uma coisa que eu faço. Eu queria falar uma coisa engraçada, ou talvez que pouca gente sabe, mas não me vem à cabeça agora. Assim. Ah, mas não tudo precisa, bem, não. tá, Mas é legal essa coisa O do violão eu já não sabia, já é uma coisa que Eu nos também não surpreendeu, sabia, né? sem dúvida. Com certeza. Mas a gente tá chegando ao fim, é isso mesmo. É isso Eu aí. nem vi o tempo passar, nem sei se a gente tá estourando no tempo já ou não, mas a gente quer agradecer demais por vocês. Vocês sempre dizem sim pra SMT, e Isso aí é a maravilhoso. gente é muito gratas por isso. Legal. E esse é mais um momento, então, de que vocês disseram sim e Se embarcaram jogaram. com a gente nessa aventura, que pra nós também tá sendo uma aventura. E eu acho que o legal é isso, né? A gente se permitir viver novas experiências, enfim. Então, muita gratidão por vocês como nossos parceiros no dia a dia, né? Independente do se a gente tá fornecendo um serviço, vocês pra gente, a gente tem uma troca muito importante, muito gratificante também, né? Sem dúvida. E muito obrigada por estarem aqui de peito aberto, compartilhando tanta coisa legal. Foi muito bom conhecer, Foi né? muito bom, muito obrigada. Espero que vocês tenham gostado. É. Passou muito rápido e eu quero agradecer também. E talvez, assim, momentos como esse que a gente para tudo para atender um convite. Ou muitas vezes uma festa e tudo, uma coisa mais. E aqui eu conheci coisas do Gabriel, conheci coisas de vocês que muitas vezes a gente não para no dia a dia, né? Tá, tô indo. Então, quero muito agradecer. E dizer para vocês que uma pergunta que eu sempre faço quando alguém vem trabalhar comigo, quem é você? E isso eu fiz para vocês quando a gente começou lá atrás. Quem é essas gurias? Por que querem abrir uma agência? E por que nós tivemos essa sinergia? Porque vocês têm muito a ver comigo, com o Gabriel, com a Exatos, que é a transparência, a pureza, se preocupar. Não percam essa essência, SMT, continue assim, né? Se preocupar com o seu cliente, com o seu próximo, com a sua família, né? Então, essa é a energia que vincula nós. É a corrente do bem. O bem faz o bem. Valeu, Agora acho SMT. quase que eu chorei aqui agora, sério. né? Muito obrigada. Muito obrigada, de verdade. E pra finalizar, eu deixei pro final, porque eu acho que é legal falar isso também, porque vocês falaram isso na abertura, senão ia ficar condizente, assim. Mas uma curiosidade, assim, dessa mesa é que a gente tem o Gilberto dando a primeira oportunidade pra vocês e vocês, de certa forma, dando primeira oportunidade pra mim, quando a gente lançou o nosso vocês foram as primeiras pessoas a utilizarem o serviço de BPO financeiro. Verdade! É isso aí, é a corrente do bem que o Gilberto falou, né? E é muito bacana, assim, porque a gente ainda tem, enfim, daí falar de negócios é cara pra ficar horas aqui falando, né? Mas como a gente tem possibilidade de melhoria, só que às vezes a gente precisa de uma pessoa que confie, assim, que Que dê uma empurre, né? oportunidade. E eu vejo hoje a importância que vocês, de certa forma, né, deram, tipo, a confiança pra mim. Eu não sei se na época eu falei que a gente tinha que fazer pra mais pessoas, talvez eu tenha dito pra dar Não uma... me lembro. Não, eu confiança. lembro que era um projeto piloto. Mas era um projeto piloto, é isso aí. Isso aí, E vocês não- compraram a ideia e a gente ainda tá amadurecendo, hoje o Júnior tá auxiliando também. E assim eu vejo também, obviamente não peguei o início da SMT com a Exatos, mas tu vê a evolução, assim, Ai, que sem dúvida. A que gente as aprendeu coisas muito vão com a Exatos, acontecendo, né? Com o Gilberto, exigindo da gente, nos provocando, né? E eu posso dizer que a gente não vive mais sem o BPO, né? Nem É uma pensar. coisa que não tem como. Nossa, eu fico enchendo o saco do Gabriel. Mas que legal essa analogia, assim, é bem... Eu acho que é isso. Como a as gente coisas tem que são dizer- recíprocas, É, né? e Como- dizer sim e confiar, né? Eu acho que é a confiança. E é bacana, né, Gabriel? No início, quando começou, eu sei que ele chorou, porque era muito difícil, né? Quando mas acho né? que o primeiro mês, lá, No contabilizar, início fazia deu um diferente, pânico, meu Deus, pai, não consigo, te vira, alemão. E olha, São as dificuldades que tu tem, porque quando tu começa uma coisa, eu acho que o mais difícil é começar. Sem Primeiro dúvida. passo ali, né? Começar é o mais complicado. Eu lembro quando eu comecei com vocês que a gente queria já, tipo, usar o sistema e não funcionou o sistema. Eu falei, não vou deixar na mão, vou fazer na manual, né? Não vou deixar na mão, vou fazer na verdade, isso mão. eu lembro também. Eu tive que fazer na mão Ficou e, poxa, um turno, eu acho, era um fazendo tempão alguma fazendo, coisa. mas foi muito bacana e como as coisas são assim, a gente Circulares, dá né? e recebe, né? É. Dá e recebe. E isso é muito positivo também, tem um sentimento Não. de gratidão muito grande. Ai, muito obrigada, Muito obrigada. também. Olha, nesse clima melhor impossível, né? A gente vai finalizar mais um episódio. De novo, muito obrigada por estarem aqui. Esse episódio vai estar disponível, tá? No nosso canal do YouTube. Curte, compartilha, se inscreve no canal Isso para aí. receber as atualizações, tá? Acompanhe, tem muita coisa boa. Esse episódio tá incrível e muitos outros aí estão por vir. Com certeza. Obrigada a todos e até o próximo.